Olá, mais uma vez eu gostaria de desejar aí as boas-vindas, né? Se a gente pode dizer boas-vindas digitalmente para todos e todas que estão aqui nos ouvindo ou nos vendo em mais um Algarcast. A gente vai bater um papo hoje, mais uma vez, muito descontraído. A gente vai falar sobre inovação. Inovação a gente sabe que faz parte da vida de todos nós, né? De nós como pessoas, das empresas e da evolução do mundo. Hoje a gente vai bater um papo muito gostoso aqui com a Zaima Milazzo. A Zaima, ela é a presidente do Brain. Ela vai explicar em momentos rapidinho o que é o Brain, um pouquinho da sua trajetória, né, Zaima? E o Gustavo Mairá. O Gustavo, papai fresquinho agora, né, Gustavo? Parabéns, uma nenenzinha linda. E o Gustavo é o mais jovem de todos nós três aqui. A gente fala assim, um jovem empreendedor, cofundador da Mestra. Então vai ser muito bacana, Gustavo, a gente escutar também, você passar a sua experiência e a gente explorar um pouco aí como que funciona a inovação na prática, com visões diferentes, visões de um jovem empreendedor, visões de uma executiva, tecnóloga, e é minha visão também. Eu sou Luiz Alexandre Garcia, eu tenho 58 anos, gente, eu fui CEO do Grupo Algar durante 12 anos, hoje eu sou presidente do Conselho de Administração da Algar SA e da Algar Telecom, e o meu contexto aqui é motivar o nosso bate-papo e buscar passar também um pouquinho da minha visão, não a visão técnica, mas a visão de empresário, executivo e de um grande usuário de inovação também, a gente desenvolver esse bate-papo. Então tá com você, Zaima. Perfeito. Primeiro eu quero falar que é um prazer estar aqui, né? Assim, hoje eu sou figurinha aqui constante no Algarcast, já tive a oportunidade de participar, mas hoje estou muito mais feliz, por ter um entrevistador tão ilustre como você, Luiz Alexandre. É uma honra ser entrevistado por você e estar com o Gustavo aqui, né? Um empreendedor tão jovem que eu admiro tanto, então vai ser um bate-papo muito gostoso, né? Eu tenho 23 anos de Grupo Algar, né? E hoje eu ocupo uma posição de liderar a inovação para a Algar Telecom e também no Brain, que é o centro de inovação que foi fundado pela Algar Telecom. E eu gosto de falar do Brain falando do que ele significa, né? Gerar inovação por meio de tecnologias disruptivas, trazendo novos negócios, novos produtos, fazendo com que a empresa, ela de alguma maneira, ela tenha o seu portfólio atualizado, diversificado. E Brain, né? A palavra Brain, ela significa cérebro, todos nós sabemos, né? Em inglês, mas ela significa, na verdade, Brasil Inovação, porque é isso que a gente está fazendo, gerando a inovação aqui no coração do Brasil para o mundo, né? Então, o Brain hoje ele está presente em São Paulo, Recife e mais recentemente internacionalizou, e a gente tem uma presença na Europa, em Lisboa, e é uma trajetória aí de muita inovação. Inovação é o core do que a gente faz. Que legal, parabéns, Zaima. E você, Gustavo, vamos lá. Bacana, muito bom, adorei receber esse convite, muito bom estar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre inovação, que é um assunto assim que eu amo conversar sobre. Eu acredito assim que eu fui construído para ser uma pessoa inovadora, por questão de perfil, por questão de comportamento mesmo. Então estou sempre querendo conhecer um pouco mais sobre o que eu diria que seria algo intrínseco a todos os negócios hoje, que é realmente necessidade de inovar, né? E aí, como pessoa, sou uma pessoa muito animada, gosto muito de cuidar da minha saúde, gosto muito das amizades que eu fiz, da minha família e tudo mais. E quando eu falo pelo lado profissional, é bacana citar um exemplo aqui que o motivo de eu estar aqui hoje e representando uma empresa que eu amo, que é a Mestra, tem algum passado também relacionado ao Grupo Algar. O Grupo Algar sempre quis inovar muito. E aí criou também o Conselho, né, Algar 2100. O Conselho Algar 2100 virou um presente para a cidade, que é Uberlândia 2100. Dentro desse local foi criado um projeto de impacto social, que é o Uber Hub Code Club. Então fui um dos fundadores, com um sonho grande de falar assim, e se a gente pudesse pegar dinheiro com as empresas e pudesse oferecer educação gratuita tecnológica. Então assim começou em 2018 e esse programa acabou assim conquistando meu coração, até que eu falei, e se eu pudesse fazer isso todos os dias, né? Então o Uber Hub Code Club ele é um programa perene que continua acontecendo, já capacitou mais de 3 mil jovens, são mais de 11, 12 medalhistas olímpicos nas
Olimpíadas Brasileiras de Informática. E aí eu decidi fazer isso como função principal. Então a Mestra é um negócio de impacto social. Nós temos fins lucrativos, mas a gente acredita que a gente pode deixar o mundo melhor daqui para frente. E a maneira como nós fazemos isso é conversando com empresas e criando programas que a gente possa necessariamente incluir mais pessoas em tecnologia, tanto para primeiro emprego quanto para níveis de especialista. Então nós temos um desafio enorme como sociedade de que todo mundo precisa aprender algo novo todos os dias, né? E como que a gente pode fazer de uma maneira que a gente crie, vamos dizer assim, uma esteira que funcione, né? E como que a gente consiga incluir mais pessoas na tecnologia, que eu acho que esse que é um grande desafio que a gente está vivendo na área de inovação especificamente. Que bacana, que bacana. Depois eu quero conhecer mais um pouquinho aí sobre a Mestra, você explicar um pouquinho mais pra gente. Gustavo, conta pra gente aqui do seu coleguinha lá da Singularity University. 2 conterrâneos aqui fizeram a Singularity University juntos, com uma pequena diferença de idade. Como é que foi a relação, assim? A idade faz muita diferença para discutir inovação? Como é que funciona essa química aí multigeracional? Luiz Alexandre, foi muito bacana, porque a gente já tem um contato, né, como amigos, como família. E aí eu queria muito beber dessa fonte de inovação que, teoricamente, no mundo tem poucos lugares que concentram tanta tecnologia e tanta inovação. E no Vale do Silício tem uma instituição de ensino lá que se chama Singularity University. E eles têm um programa lá para poder discutir de uma maneira bem generalista com executivos do mundo inteiro o que é inovação na área da saúde, na área da logística, da energia, de telecomunicações. E aí, eu tô indo para lá, eu falei assim, vou fazer um convite meio nada a ver, vou convidar o seu pai para poder ir comigo, né? Falei com o Luizão, tô indo fazer esse curso aqui de tecnologia e tudo mais. Ele, não, eu vou também, pode colocar meu nome aí que eu vou. E agora? Eu fiz o convite, aquela história. Eu queria que ele fosse, mas eu também não imaginava que ele fosse aceitar. E aí o que acontece? Eu não era o mais novo, mas eu era um dos mais novos ali. O seu pai definitivamente era o mais experiente ali da turma. Mas foi uma experiência fantástica. E é legal você ter perguntado isso, que eu vou te dar um caso que aconteceu lá. Que como seu pai estava numa turma discutindo negócios, inovação e tudo mais, houve um preconceito. Um preconceito no sentido de, mas esse cara não descansa? Esse cara é workaholic, né? E a gente vê às vezes como se fosse essa uma visão. Só que ao final do programa, a pessoa que pensou isso, que comentou sobre isso, ela veio pedir desculpas porque ela viu a inspiração que é o seu pai. Então, assim, uma pessoa que nunca vai parar de aprender, nunca vai parar de inovar. Então, isso foi fantástico do programa. Eu acho que esse foi o melhor insight ali que a gente tomou, que realmente a gente não pode parar nunca, né? Então, é muito bacana ver ele fazendo mais um aniversário aqui esse ano e realmente ensinando tanto pra gente. Pois é, olha que bacana. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem, né? Porque o meu pai, Luiz Alberto Garcia, fez 88 anos. E quando vocês fizeram esse curso, ele devia ter 86, 87, 86 para 87. E talvez essa aí seja uma das lições, né, Gustavo? Que a inovação e a educação continuada, ela faz parte desse ecossistema, porque educação significa desafiar o status quo e estar em busca de coisas novas, né? Então, que legal. E, assim, deve ter sido muito bacana mesmo, porque ele é muito questionador e ele é especialista em fazer perguntas que ninguém pensou antes. E se eu fosse professor, eu iria ficar até um pouco irritado, sabe, Simon? Porque ele pergunta qualquer coisa, senta na primeira fila e vê o choque de ideia. Não é o choque, mas a diferença de ideias de jovens como você e os colegas e pessoas com mais de 80 anos, é muito bacana. E é um excelente conselheiro, né? Conselheiro estratégico do Brain, conselheiro técnico do Brain, e eu diria que ele é realmente uma inspiração para todos nós. Ultimamente ele ganhou um telefone que não é Android, um telefone... ele tinha um iOS, ganhou um Android. Eu falei assim, eu não tenho paciência, eu não vou aprender a mexer com isso não, eu vou ficar com outro, que é o sistema operacional que eu já sei. E ele pegou aquele telefone e ficou lá até aprender. Hoje ele sabe tudo. Então, a curiosidade, a insistência, ela ajuda também. Zé, mas fala um pouquinho pra gente, o que é inovação? Eu queria entender de vocês dois,
O que é o conceito de inovação? Porque inovação, gente, é igual qualidade, né? Eu já fui especialista em qualidade, então qualidade era tudo. Você perguntava para uma pessoa o que era qualidade, tinha-se 1000 formas de explicar o que era qualidade, mas ninguém conseguia tangibilizar muito o que era qualidade. Agora, inovação, como que você... Primeiro, eu gostaria de entender o conceito de vocês de uma forma que um humano normal possa entender. E como que se tangibiliza inovação? Eu acho que a palavra tangibiliza é a palavra-chave. Para nós, inovação é igual a resultado. Se você tem a criatividade, uma ideia, mas se você não consegue fazer essa ideia gerar valor para a empresa, valor para a sociedade, isso não é inovação, isso é invenção, né? Então, a inovação, ela precisa necessariamente estar conectada à geração de valor, à geração de resultado. E aí tem inúmeras formas de fazer com que essa inovação, ela de fato gere resultado. Primeiro, obviamente, tem a criatividade para estímulo das ideias, né? O questionamento, isso que a gente estava conversando há pouco, esse espírito questionador. Depois, tem que ter técnicas para tirar essa ideia e colocar essa ideia no papel. E depois tem que ter técnica para tirar do papel, implementá-la, e aí vem os conceitos de experimentação, validar essa ideia na prática, né? Prototipar, validar, e depois fazer essa ideia escalar, e daí ela gera valor. Então, para nós, no Brain, inovação é igual a resultado. E para você, Gustavo, como é que você vê aí, explora essa questão de inovação? Ensina a gente aí um conceito que eu tenho que sair daqui lembrando dele, hein? Porque geração de valor eu já peguei. Geração de valor, sem dúvida nenhuma, é a maior função da inovação. Mas para mim, inovação é justamente essa pulga atrás da orelha que fica sempre martelando ali na nossa cabeça, para que a gente possa fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer melhor. A NASA, ela tinha um mote ali que era assim: eu preciso fazer tudo de uma maneira muito rápida, depois eu preciso fazer de uma maneira melhor e depois eu preciso fazer de uma maneira mais barata, né? Então a inovação, ela passa por várias questões, tanto o que a Zaima começou a falar das metodologias, que a gente vai falar daqui a pouco, mas inovação é justamente a gente passar por uma jornada de avaliação daquilo que a gente faz, avaliação daquilo que já existe hoje, como que a gente pode propor. Então, na entrada da sala está escrito aqui, né? Inovar é arriscado, mas não inovar é mais arriscado ainda, né? Então eu acredito que é papel de todo mundo começar a avaliar tudo que a gente faz e transformar isso de uma maneira melhor. E esse melhor, ele tem vários atributos diferentes, pode ser algo mais barato, pode ser algo mais acessível, né? Quando a gente fala de inovação, por exemplo, na saúde, é democratizar a saúde. A gente precisa, isso é necessário. Energia, a gente precisa democratizar o acesso à energia, porque aí todos os alimentos começam a ficar mais baratos, a logística e tudo mais. Então, acredito que a inovação é um papel intrínseco de todos nós para que a gente continue tendo relevância, né, nos nossos negócios, nas nossas vidas. E aí, a gente buscar sempre ter, vamos dizer assim, né, vamos mirar o espaço e aí conquistaremos um passo adiante cada vez mais próximo a isso. Pois é, olha que bacana, né, gente? A Zaima falou que inovação é geração de valor. E o Gustavo foi um pouquinho além. Gostei aí do nosso jargão da pulga atrás da orelha, mas gerar valor significa fazer melhor, fazer mais rápido e fazer mais barato. E talvez fazer diferente também, né? Eu acrescentaria isso. Então, é isso mesmo. A gente quer fazer mais rápido, melhor, mais barato, diferente, e gerar valor para todos também. E me fala uma coisa, quando a gente pensa em inovação, a gente sempre considera, quando nós estamos falando de um processo, a gente considera sempre o hardware, que é a infraestrutura, é a tecnologia, são os processos, e a gente considera também o software. O software é o comportamento, é a emoção, é a curiosidade, é o incentivo. Então vamos começar assim, pelo software. O que a gente precisa explorar bastante em termos pessoais, em termos de equipe, para que a gente possa motivar e incentivar a inovação? Você quer começar, Zaima? Vamos lá. Começa. Bom, eu acho que o principal é a gente ter um ambiente apropriado para a experimentação, aquilo que eu estava falando há pouco, né? Assim,
As pessoas que estão num ambiente de inovação, elas são questionadoras. Elas já têm as pulgas atrás da orelha. Então você tem que ter um ambiente propício, e por ambiente passa talvez um pouco pelo hardware. Eu estou falando de metodologias, um ambiente onde elas se sintam confortáveis a realizar a experimentação. Porque a experimentação pode não dar certo. Se você tiver um ambiente que limita a experimentação, aquelas pessoas vão ficar de alguma maneira com aquela pulga atrás da orelha. Elas não vão fazer essa pulga de alguma maneira gerar o valor que a gente tinha comentado. Mas para fazer isso, a pessoa ela precisa, tendo o ambiente, ela precisa ter o protagonismo de experimentar, de tirar aquela ideia e ter a coragem, e eu gosto da palavra coragem porque é isso mesmo, né? Assim, porque eventualmente a pessoa tem o receio, o medo, quando ela encontra um ambiente que não é esse ambiente propício para experimentação, mas ainda assim ela inova. Por quê? Porque ela tem a coragem, apesar do medo, ela tenta, né? E depois, obviamente, ela tem que ter aquela autonomia que é dada pelo ambiente. Ser autônomo não é uma coisa simples, né? Ainda mais para a nossa geração. Talvez para a sua geração seja mais fácil, tá? E para os mais novos ainda mais fácil. Por quê? Porque a gente foi treinado para não ser autônomo, né? Assim, a gente foi treinado para obedecer. Essa é a realidade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vai para a empresa com esse mindset de comando e controle. Então, ser autônomo é complexo. Porque ser autônomo, ele pressupõe que você é responsável por as suas atitudes. Você tem que se responsabilizar eventualmente pelo erro. E daí que o ambiente é tão importante no contexto da inovação. Porque se você errar, tem que estar claro que aquilo lá foi, na verdade, um aprendizado. Então, se eu olhar para o software, né, assim, necessário para esse software skill, eu colocaria a questão primeiro de ser questionador, curiosidade, depois a coragem, né, para inovar de fato, a questão do protagonismo e a questão da autonomia. Eu acho que esses 4 fatores são os mais importantes. E o medo, aquele que fala assim, não vou fazer diferente não, tá tão bom do jeito que tá. A pessoa que é corajosa, ela vai mesmo com medo. Por isso que eu coloco a coragem como sendo um dos soft skills mais importantes. Mas como é que você transforma o que não tem a coragem, ou esse não vai ter jeito, ou essa não vai ter jeito? Daí eu acho que é o ambiente que faz essa transformação. É você mostrar por exemplos, né, que é possível experimentar, que o ambiente é um ambiente propício para a experimentação. E você dá segurança, o conforto, um ambiente, né, confiável para aquela pessoa quebrar o medo dela. Agora, esse processo de inovação, ele normalmente eleva, né, as pessoas que têm mais coragem. Essa é a realidade. Essa pergunta para você é bem trivial, né, Gustavo? Porque você vive isso e deve falar assim, mas existe gente que não é? Mas como é que você vê isso, hein? Essa questão de coragem se faz total sentido para mim. E eu acho que tem um elemento que é o elemento de pessoa, né? A pessoa, ela tem que, como você falou, assumir o protagonismo, que ela precisa inovar, ela deve inovar e que, portanto, ela vai levar algumas ideias adiante. Então, é dever de todos os colaboradores das empresas concatenar ideias, né? Ter insights ali que podem modificar alguma coisa e apresentar essas ideias de uma maneira minimamente estruturada para que ganhe pessoas interessadas também em mover projetos, né, e programas adiante. Então esse elemento, que como você já abordou muito bem, é um elemento pessoal assim, que a gente precisa desenvolver em si, a gente precisa acostumar com a mudança, a gente precisa buscar a mudança, e a gente tem exemplos aí de muitas empresas que não foram inovadoras e, portanto, já não existem. Então, essa reciclagem de empresas, ela acontece todos os dias e as empresas inovadoras já foram ditas como empresas com maior lucratividade e tudo mais. Então, o ambiente das empresas, então, saindo da questão pessoal, entrando um pouco mais na cultura organizacional, é algo que precisa ser promovido. Então, a inovação ela só acontece necessariamente, assim, diria que com uma quantidade suficiente de tentativas e erros. Então, se você está avaliando muito, planejando muito e não está executando muito, significa que você está com medo do risco, com medo da mudança. Então, a partir do momento, você não vai fazer nada impensado. Então, todas essas ideias mirabolantes que surgem todos os dias, elas precisam ser concatenadas, desenvolvidas e também priorizadas, né? Então, precisa ter uma matriz de priorização que a gente possa abordar essas questões e falar, não, olha, faz sentido a gente entrar nessa direção,
porque tem a ver com o core organizacional. E aí eu acho o Brain um exemplo fantástico, que é um exemplo de ambidestria organizacional. Então você tem o Grupo Algar como um todo provendo seus serviços e suas oportunidades de hardware e software, ao mesmo tempo que cria uma estrutura organizacional que fala assim, olha, a inovação é fundamental no meu setor e eu preciso fazer ela muito bem feita. Então ela cria uma estrutura justamente que vai tratar esses assuntos de uma maneira estruturada, metodologicamente provado que funcione e que necessariamente passe pela capacitação das pessoas internamente. Então eu sei que existe muita movimentação das pessoas que estão em setores, entram no Brain, de repente retornam e começam a oxigenar a organização como um todo. Então esses exemplos são fantásticos de realmente conquistar resultados, né, que é a geração de valor através da inovação e promovendo essa cultura organizacional de uma mudança de mentalidade, para uma mentalidade exponencial, que foi discutido naquele curso que nós fizemos, eu e o seu pai, e justamente uma mentalidade que está aberta à mudança, busca essa mudança, mesmo que isso envolva um risco bastante grande. Pois é, Gustavo, mas dentro do software aí, do comportamento, falando um pouquinho mais de gente, porque a gente tem dois perfis aqui complementares, né? Você é um jovem empreendedor, você é um empresário que tem um ramo que escolheu a inovação como o objetivo do seu negócio. A Zyma é executiva de uma corporação. Inovar é assim, você pega uma ideia maluca lá e como é que você testa ela, como é que você faz ela andar? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Isso. Então, sem dúvida nenhuma, tem algumas pessoas que são mais propensas a inovar e empreender, né? Eu acho que a gente tem que calcular riscos nisso também. Então, talvez tenham pessoas que queiram inovar, mas às vezes não têm o perfil adequado. Elas precisam necessariamente se associar com outras pessoas para que possam promover isso em conjunto também, né? Então, a minha função principal como cofundador da Mestra é trabalhar com a inclusão de pessoas. Então, de que maneira que a gente pode preparar pessoas para que, se hoje elas recebem um não na abertura de uma vaga, se elas podem receber um sim, porque a partir de agora elas estão mais presentes no cargo, nas funções necessárias de cada cargo. Então, eu acho que é preciso assim, avaliar isso como um todo, mas sem dúvida nenhuma são riscos e desafios que são resolvidos ali ao longo do caminho e que, na verdade, tudo é muito bem calculado e o resultado, eu acho que de muitas aplicações disso na sequência, o resultado de poucas iniciativas já é um retorno muito maior para a somatória de todas as outras. Então, o custo associado e o risco associado, ele é muito menor com a geração de valor que é feita isso ao longo do tempo. O que você acha, Zé? Eu acho que é bem isso. Assim, numa empresa, diríamos, tradicional, né, assim como é a Algar Telecom, como é o Grupo Algar, né, assim, o que eu vejo? Eu vejo uma parte das pessoas, os early adopters, né, eles rapidamente pulam nas iniciativas novas de transformação. E foi assim com a existência do Brain, né? O Brain vai completar 6 anos esse ano. E no início da fundação do Brain, a gente tinha poucos projetos, eram 5 projetos apenas, porque a gente estava aprendendo uma nova metodologia, as metodologias ágeis e Lean, a gente estava criando uma unidade de negócio voltada para inovação totalmente do zero, e a gente queria fazer o que você falou, que é a transformação da empresa mãe, a Algar Telecom, por meio da preparação de pessoas. Então nós trouxemos pessoas da Algar Telecom com o objetivo de transformar o mindset dessas pessoas para depois elas retornarem e continuarem essa transformação dentro da empresa mãe. E o que acontecia de fato é que no início tinha alguma parte do quadro, né, assim, dos nossos associados, eles queriam rapidamente pular, né, embarcar nessa iniciativa nova, inclusive eu mesma, né, assim, que embarquei logo no início a convite do Jean. Depois você tem que vencer um vale ali, que são das pessoas que têm dúvida, né, assim, que talvez elas estão na sua zona de conforto, elas preferem ficar lá, que elas, de alguma maneira, têm receio, medo desse novo ambiente. E aí tem que trabalhar muito a cultura por meio do exemplo. Foi isso que a gente tentou fazer, né, assim, lá no Brain. Primeiro, mostrando que essa nova forma de trabalho, essas novas metodologias, essa iniciativa de inovação, ela de fato
estava dando certo, com projetos concretos, projetos tangíveis, trazendo resultado para a organização. Depois, por meio do exemplo prático, trazendo pessoas para entender como que funciona trabalhar nesses novos formatos. Inclusive, o Luiz Alexandre foi um que foi fazer o time out conosco, né? A camada de liderança, principalmente, que é muito afetada, experimentar, né? Assim, pegar com a mão ou treinar na prática é muito importante para o convencimento dessa camada, que é talvez uma camada mais complexa. Só que tem uma camada, gente, que como, né, assim, todos nós, né, nós somos seres humanos, tem uma camada que não quer mudar. Essa é a realidade. E a gente tem que entender que essas pessoas, elas vão ficar no meio do caminho da transformação. Isso aconteceu muito conosco no Brain. Aquilo que eu estava falando há pouco sobre a questão da autonomia não é simples. Não é simples para a pessoa que está sendo liderada, não é simples para o líder. Então, o que aconteceu na prática conosco foi que ao longo dessa trajetória, muitas pessoas desistiram. Elas queriam ficar no status quo. E é natural esse processo de pessoas ficarem ao longo do caminho. Então, eu divido as pessoas nesses 3 estágios, né? Pessoas que não vão mudar, aquelas pessoas que já pulam de cara, e esse meio de campo aí que talvez é a maior parte das pessoas, que tem que ter um esforço cultural de transformação dessas pessoas e ajudá-las no processo. Mas é muito bacana, sabe, Zaima? É isso que você está falando. Eu vou comentar um pouquinho do timeout que eu fiz lá no Brain, mas a gente está vendo aqui, o bacana desse Algarcast hoje é que a gente tem 3 perspectivas diferentes aqui de visão de inovação, porque o Gustavo com a mestra, ele é o empreendedor inovador, vamos dizer assim. A Zaima é executiva que está trabalhando numa organização que o objetivo final é trazer inovação, e eu trabalho numa área corporativa que a minha missão principal são 3, basicamente. O primeiro é convencer e divulgar culturalmente que inovação é importante para o futuro das organizações. Eu diria que não é importante, não, é primordial para o futuro das organizações, porque se a inovação não fizer parte da cultura da empresa, a empresa vai sucumbir. O segundo ponto é garantir orçamento para que a inovação seja feita, porque se você não tiver orçamento, você não vai chegar em lugar nenhum. E o terceiro é tempo. Então, a gente tem que ter dedicação de tempo, de energia, orçamento e a vontade de fazer. Então, corporativamente, essa é a minha responsabilidade, sabe? É conversar com a equipe de uma forma geral, dizendo o seguinte: olha, inovação faz parte do dia a dia de vocês. E para isso vocês precisam ter tempo, e para isso vocês precisam ter orçamento, porque se não tiver tempo e não tiver orçamento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E já teve discussões homéricas em relação a isso, dizendo o seguinte: nossa, então eu preciso tirar um dia por semana que eu vou inovar. O cara ia colocar, ele ou ela ia colocar na porta da sala assim: não me incomode porque eu estou inovando. E não é assim que funciona, porque a inovação ela faz parte do dia a dia do nosso trabalho, e existe sim áreas especializadas em inovação, mas o ideal da inovação é que ela permeie toda a organização, no meu ponto de vista. E o timeout que eu fiz no Brain foi muito bacana, sabe, Gustavo? Que eu fui participar, fiquei um mês no Brain participando lá dos squads, e uma coisa que me chamou muita atenção é que é muito difícil a gente fazer no dia a dia. As pessoas têm até um certo paradigma em relação a isso, que são os rituais. Então, a gente tinha o planning, que era a organização das 2 próximas semanas daquilo que a gente ia fazer, e a questão da gestão à vista, para mim, aquilo era fantástico, porque todos os dias as pessoas, grupos multidisciplinares, e ali a liderança situacional, a gente discute muito em empresa, porque nem sempre o chefe é o chefe, dependendo do projeto você tem um líder na liderança situacional e os demais têm que fazer parte da equipe. E a gestão à vista é o seguinte: você presta contas todos os dias. Todos os dias você tem a organização do seu trabalho, no final conta como que foi o dia, e no final da semana e dos 15 dias vocês têm lá o briefing e o debriefing.
É muito legal essas metodologias. Como que na prática vocês veem a evolução? A metodologia realmente ela incentiva a inovação? E quando a gente fala em modelos agile, que é um modelo que existe hoje, as pessoas falam assim, não, as empresas têm que se tornar 100% agile. Eu acho que não vai chegar a 100%, mas talvez aí uns 70% das empresas vão se tornar agile. Isso realmente vai... Como que a metodologia, vou ser mais direto, como que a metodologia incentiva a geração de valor que vocês falaram aqui no início, utilizando a inovação? Bacana. Do meu ponto de vista, você comentou que é uma maneira muito importante realmente, todo mundo precisa inovar. A inovação ela transcende todos os setores e cargos e hierarquias. No entanto, ao mesmo tempo, eu acredito que a inovação, quando ela é feita através dessa parceria entre setores, então você citou muito interessante, né, o seu papel como líder dentro de uma organização muito grande, o seu papel como, vamos dizer assim, um fator motriz maior ainda da inovação, né, é pegar a visão e executá-la na prática, né, e a minha visão como empreendedor que eventualmente está ali de fora, criando uma empresa inovadora, mas que necessariamente quando você soma todos esses players e outros também, a gente cria algo muito maior, muito mais profundo, uma inovação muito mais consistente. Então, as empresas hoje, elas não são silos fechados, então elas precisam necessariamente falar o que é ecossistema que ela está inserida, o que é a cultura interna dela, para que ela comece a conversar tudo na mesma língua dentro da comunidade que ela está inserida, dentro desse mundo remoto que a gente está vivendo hoje. E quando a gente fala de metodologias e tudo mais, a gente pode começar a inovação através de uma folha em branco, rabiscando algumas coisas, mas como a inovação já acontece já há algum tempo, alguns anos, então a gente começa a entender que existem maneiras, rituais, coisas que podem ser feitas e seguidas para que isso tenha uma esteira muito mais direcionada à geração de valor, para que não seja uma invenção solta, para que seja uma inovação propriamente de fato. Então, quando a gente fala de metodologias ágeis, é muito interessante porque é meio que você começa a trazer maior clareza para todo mundo, sabendo, olha, o motivo que a gente está aqui hoje é esse, a gente precisa resolver desafio XYZ, e aí você tem encontros em que a comunicação é aberta e fala, olha, levanta a mão, eu estou com dificuldade em tal atividade, quando você terminar a sua, você vem falar comigo, então existe essa questão de uma colaboração maior, e quando a gente fala então em ambiente remoto, isso é cada vez mais necessário, porque senão tá todo mundo falando que está trabalhando, todo mundo solto, mas não existe um direcionamento correto, né? Então eu gosto muito de estudar essas metodologias, de aplicar, e é um desafio para as pessoas realmente seguir, né? E fazerem parte, mas a partir do momento que elas começam a ver que tem resultado, que tem valor e tudo mais, eu acho que a gente consegue motivar justamente para mostrar o resultado e o exemplo, como a Zaimi tinha falado. Ô Zaimi, no mundo corporativo, gera resultado mesmo ou é modinha? Com certeza. E aí eu queria abordar a questão dessas novas metodologias, o ágil, o lean, e sobre dois aspectos. Um sobre o aspecto de uma empresa que nasceu ágil, que é o Brain, né? O Brain nasceu ágil. E depois sobre a ótica dessas metodologias numa corporação que tem um modelo de gestão tradicional, normalmente baseado em silos, né? O que eu acredito de fato no poder dessa metodologia é porque ela tem dois pilares que para mim são essenciais, que tudo se resume na minha visão a esses dois pilares. O primeiro pilar é que ela coloca o cliente no centro. Esse é o principal pilar. Você viveu a metodologia, as cerimônias, né? O planning, o review, as dailies. Mas o principal ponto desses rituais é a gente analisar o que a gente está fazendo sob a ótica do cliente. Eu estou gerando valor para o cliente? Eu estou resolvendo um problema do cliente? E o segundo pilar é o pilar da quebra dos silos. Porque são times multidisciplinares, né? E aí eu vou levar isso para dentro de uma corporação. Eu falei, eu tenho 23 anos de Algar Telecom e a grande maioria da minha carreira foi em inovação, em desenvolvimento de produtos, serviços, soluções. Tive obviamente outras experiências, mas a grande maioria dos anos da minha vida, da minha carreira, foram em desenvolvimento de soluções.
Quando a gente desenvolve uma inovação numa corporação tradicional, essa inovação normalmente ela nasce na área de marketing, né? Quando a empresa é, né, já bastante inovadora, mas ela nasce na área de marketing com ideal, olhando o posicionamento estratégico da organização, olhando inteligência competitiva, o comportamento do consumidor, nasce aquele ideal da inovação. Só que esse ideal da inovação, ele é executado na corporação, nos silos, nas áreas, nos departamentos. Quando esse ideal é fatiado para ser executado nas corporações, começam os problemas a acontecer. Por quê? Cada silo ele está a serviço dos seus próprios objetivos, do seu plano tático, né? Assim, quem decide o que vai ser priorizado naquele determinado departamento é o chefe do departamento. E aquele ideal da inovação, então, fatiado, ele, ao ser executado na empresa, ele não vai ser executado da forma como ele foi idealizado. Cada área tem, de alguma maneira, a sua prioridade. Então, vou dar exemplo do engenheiro. A área de engenharia, eventualmente, você vai se deparar com um engenheiro lá que gosta muito de tecnologia. Aí ele vai querer especificar uma mega plataforma para resolver um micro problema sem saber se aquilo lá cabe no bolso do nosso cliente, sem ter a perspectiva do cliente. Por quê? Porque é assim que a engenharia pensa e funciona. Quando a gente quebra o silo, quando a gente trabalha com times multidisciplinares que estão ali naquele determinado time, todo o know-how, todas as pessoas que têm o know-how para desenvolver aquela solução, para gerar valor para o cliente, colocando o cliente no centro, todos esses problemas eles deixam de acontecer. Os desalinhamentos entre as áreas deixam de acontecer. Essas cerimônias, o daily, é para a gente fazer o alinhamento da geração de valor para o cliente. E a experimentação, ela passa a ser uma prática do time. Vamos ouvir o que o cliente tem de dar feedback para a gente? Numa corporação, numa empresa tradicional, às vezes leva 10 meses para desenvolver um produto, porque esses desalinhamentos entre as áreas, eles levam tempo até chegar num consenso, num alinhamento possível para o desenvolvimento daquela inovação, e só depois de 10 meses é que a gente vai ouvir o cliente, é que a gente vai colocar o produto na rua e entender se aquele produto está realmente resolvendo um problema, uma dor do cliente. Na metodologia ágil, isso acontece desde o primeiro momento. Nas sprints, que são os 15 dias de trabalho, a gente vai colher feedback do cliente. A gente acertou na dor a ser resolvida? A gente acertou na solução? A nossa solução está, de fato, atendendo o nosso cliente? Vamos evoluir a nossa solução até chegar nesse ponto? Então, as metodologias, elas são poderosas para fazer com que a organização acerte mais. Tudo isso que eu estou falando para vocês significa resultado no bottom line da organização. No modelo antigo, eventualmente, a gente investiria num produto, numa solução que não teria resultado, não traria ROI para a organização. Quando a gente coloca a metodologia em prática, que a gente colhe o feedback do cliente, a probabilidade de acertar naquela inovação é muito maior. Ou seja, eu estou trazendo mais efetividade para o investimento da organização. Mas olha que bacana o que vocês estão falando, né? E eu vejo que, bom, vocês são testemunhas aí que realmente as metodologias trazem eficiência para a forma de se praticar a inovação. Mas, então, a gente falou que a metodologia ela quebra os silos e realmente empresas departamentalizadas, você não consegue, às vezes, transpor a barreira. Então, o vendedor não está vendendo muito porque a instalação demora. A instalação demora porque a engenharia demora. E aí você chega você não consegue, como a gente diz aqui em Minas, né, Gustavo, pegar o fio da meada e não consegue resolver o problema. E com equipes multidisciplinares, você coloca todos na mesma mesa, vamos dizer assim, com objetivo em comum. Uma coisa interessante também é a quebra de hierarquia para a liderança situacional. Foi bacana que quando eu fui passar a fazer o meu time out no Brain, eu cheguei lá, né, como acionista, presidente da empresa, e meus coleguinhas de trabalho, talvez com um terço da minha idade, aí falou assim, como é que eu começar a me chamar de senhor, Gustavo? Não tem nada que me irrita mais que chamar de senhor, mas cabelo branco agora não tem jeito. Aí, primeira coisa, eu falei, gente, vamos cortar essa barreira de senhor, nós somos colegas de trabalho e tal. Você tem que ter abertura dos dois lados. Uhum. E depois de 3 dias,
Era um time que tinha pessoas super jovens liderando o presidente da empresa, nós tivemos diretores na mesma situação, a própria Eliane, vice-presidente, que também é acionista, passou por lá, e isso é bacana, porque as pessoas se despem do cargo, e ali dentro da gestão à vista, a gestão à vista vai mostrar claramente as pessoas que gostam, que têm a competência adequada ou inadequada para se desenvolver esse trabalho. Agora, para mim, gente, a grande revolução foi o foco do cliente. Foi o foco do cliente, porque os países em desenvolvimento, na minha visão, não tinham chance, sabe, Gustavo? E sabe, porque você olhava assim, vamos pegar uma empresa qualquer, quanto que uma empresa, vamos pegar as empresas conhecidas, uma Apple, uma Microsoft, quanto que os caras investem em desenvolvimento? Os caras faturam lá $1 bilhão e investem 3%. Muitas das vezes é mais do que o faturamento da maioria das empresas. Então, pelo valor financeiro, você não tinha nem como começar. Os países em desenvolvimento, o terceiro mundo, estava fadado a não inovar nunca. Porque como que eu vou concorrer com uma multinacional que o orçamento de inovação, às vezes, é maior do que o faturamento da minha empresa? Mas agora, com o foco do cliente, o Open Innovation, a gente criou realmente um campo muito próspero para inovar, porque quando a gente olha a dor de um cliente, que da nossa forma de ver é uma oportunidade, se eu tenho aquele contato do cliente, pode ser o Brain, a Algar Telecom, pode ser a Mestra, pode ser uma startup, ela consegue, através da Open Innovation, criar um círculo de relacionamento de competência, de provedores de soluções, que a gente pode chegar para uma multinacional e dizer o seguinte: vamos sentar aqui na mesa comigo, porque eu tenho um cliente que nós vamos resolver a solução para a dor daquele cliente, e nós vamos vender em conjunto para aquele cliente. Então, isso para mim foi uma transformação, e lá no Brain eu tive a oportunidade de participar de projetos com a Nokia, que é uma multinacional, com uma startup, com equipes internas, provendo a solução para um cliente que nós identificamos e chamamos o interesse de toda essa cadeia de competências, vamos dizer assim. Mas eu queria explorar um assunto aqui agora que eu achei muito bacana. A gente encontrou lá em Miami, né, Gustavo? O Gustavo estava lá na Miami Tech Week. E aí, no encontro social, lá na casa do seu pai, aí o Gustavo lá com a agenda lotada e tal. Eu falei: Gustavo, mas, cara, a sua empresa, eu não sabia que ela era tão importante. Não, você chegou aqui, eu acho que uma semana ou 10 dias de evento, você tem uma agenda aqui, das 8 horas da manhã à meia-noite e tal. Ele falou assim: não, eu vou te mostrar. E ele pegou lá um aplicativo que chama Meetup. Aí ele pegou o aplicativo, abriu o aplicativo, tem assim, de palestras pagas, palestras gratuitas, happy hour, jantar, evento. Ele falou assim: não, isso aqui eu faço todo aqui a minha agenda, e com isso eu desenvolvo um network, eu desenvolvo negócios. Que bacana, Gustavo. Explica pra gente um pouco. Eu fiquei encantado, cara. Eu fiquei encantado que, assim, esse Meetup, ele gera oportunidades, negócios e networking também, né? Como que funciona? Você não precisa chegar lá e falar assim: olha, eu sou da Microsoft, para as pessoas te receberem. Você chega lá como uma pessoa que tem competência, que gosta de inovação, e as portas estão abertas. É assim mesmo, ou eu tô enganado aqui com o processo? Bacana. Não, é bem isso mesmo, Luiz. O que acontece? Tem alguns elementos aí da inovação. Um deles, quando você começa a digitalizar as coisas, né? Quando você pede pelo aplicativo móvel um carro para poder te buscar, né? Você não tem ideia quantos carros estão sendo pedidos naquele momento. Então, a digitalização de serviços, de oportunidades, acontece. E aí isso acontece debaixo dos nossos olhos. Então a gente fica literalmente invisível essas transações, né, pela internet, né? Vamos falar de blockchain e tudo mais. Você acaba não conseguindo acompanhar isso.
E aí, o legal é que você, de acordo com a sua área de atividade, tem que começar a buscar ampliação de oportunidades. E para você ampliar, você começa a utilizar redes sociais, aplicativos que promovem essa função um pouco mais profissional. Então, tanto você pode entrar no LinkedIn e mandar uma mensagem, eventualmente conseguir agendar uma reunião, né? Mas você pode utilizar de aplicativos que vão te falar o que está acontecendo naquela semana na cidade, quais horários tem, desde você começar o dia fazendo uma yoga gratuita na praia, até você fazer um almoço de negócio com pessoas que estão exatamente na mesma jornada que você. Olha, eu estou iniciando um negócio agora, ou eu quero fazer conexão com grandes corporações, e aí cada evento que você vai encontrando, você tem eventos gratuitos, eventos pagos, né? E cada um tem seu propósito e você vai tentando encaixar no seu dia a dia profissional as atividades que você tem que fazer, ao mesmo tempo as atividades que vão ampliar, né? E realmente as pessoas estão com o espírito aberto assim para fazer networking, discutir. Geralmente a galera de inovação é sempre aberta. Geralmente você tenta agendar e bater um papo e fala, olha, eu estou querendo falar sobre isso, vamos trocar ideia. As pessoas geralmente estão abertas para isso, mas é que tá, são os early adopters, né? São as pessoas que acabam que, dependendo dos assuntos que você trata de inovação, eu diria que eles são tão avançados e tudo mais que não sobram muitas pessoas para você poder conversar. Então, quando você utiliza a busca dessas palavras-chave, você acaba achando esses nichos, essas tribos, essas pessoas que falam, bom, isso aqui eu tenho estudado, eu converso, vamos trocar ideia. E aí isso acontece. Isso acontece todos os dias através de reuniões no Zoom e tudo mais, e também presencialmente. E como é que é? Tem cientista, tem investidor, tem empresa? Como é que é composto aí esse ambiente do Meetup? Olha, eu digo que inovação e tecnologia acontece com a colisão dos elétrons. Então, você pode participar de eventos como, por exemplo, Miami Tech Week ou South by Southwest lá em Austin, no Texas. São eventos que já discutem inovação, discutem artes, discutem as mudanças na sociedade. E lá você vai encontrar pessoas que eventualmente pensam muitas coisas similares a você, né? E aí sim, você acaba encontrando, mas tudo depende da sua busca. Então, vou te dar um exemplo. Todos os eventos internacionais, eles já têm um aplicativo com todas as pessoas que estão lá, né? Então, eu fui num evento de investimento lá em Miami, achei um brasileiro lá que investia em inovação social. Eu falei, bom, a minha empresa mestra é de inovação social, então vou mandar uma mensagem para ele. Eu falei, cara, como que você achou? Eu entrei aqui no aplicativo do evento, eu vi que você estava lá com um nome meio Tupi-Guarani, eu falei, então esse cara deve ser brasileiro, vou lá mandar uma mensagem. Vamos encontrar, você está no evento? Então aí eu fiz uma conexão com um cara, assim, muito gente boa. E aí, eventualmente, você vai criando. Então, o networking, ele acontece não quando você diretamente quer ganhar algo. O networking acontece todos os dias quando você desenvolve justamente essas relações. Então, o fato de eu ter ido lá, eu já conheci uma pessoa que pode vender os meus serviços, eu já conheci um advogado que eventualmente eu posso consultar e pode me ajudar. Eu fui conhecendo pessoas aleatórias, conheci uma cientista de dados da Microsoft. Então, aí você vai trocando essas ideias e vai criando seus laços. E quanto mais internacionalmente você consegue atender, aí eu acredito que a gente começa a ter maior relevância também. Né? Como que a gente pode criar uma inovação maior e mais profunda? Bom, de repente você pode conectar com uma instituição altamente inovadora, né? O Brain já tem várias conexões internacionais, né? Então, eu acho que isso promove sim uma oxigenação, promove essa diversidade que é tão importante para a inovação acontecer. Então, precisamos de ter várias pessoas com passados diferentes para poder questionar da maneira correta tudo que a gente está falando, para que eventualmente a inovação aconteça. Olha que bacana. Então, é mais comportamento e menos bits e bytes, né? Eu acho que começa pelo comportamento, por colocar o pé e se propor, como você falou, protagonismo, né, Zaima? Protagonismo é necessário, é não ter vergonha, é ir atrás realmente, porque senão a gente vai ficar sempre no nosso mundinho fechado ali, fazendo as mesmas coisas e realmente para mim não faz sentido, talvez para outras pessoas pode fazer. Olha que bacana, você falou do SXSW, né, que foi no Austin, Texas. Ontem eu estava com um ex-conselheiro nosso, o Silvio Genesini. O Silvio é mais velho que a gente um pouquinho, e ele foi nesse evento, ele falou, olha, milhares de pessoas, palestras, dezenas de palestras, e ele dizendo que tem até dificuldade, tem palestras pode se chamar de palestras, tem palestras que você chega e não tem lugar para você... para você entrar, participar, pessoas em pé, salas cheias, mas ele foi atrás do networking de inovação, sim. Ô, Zaima, a gente sabe que o Brain foi para Portugal agora, recentemente,
e você participou, o Brain já participou 2 vezes do Web Summit Portugal, né? E aí, como é que é? Por que vocês foram para Portugal? Vocês não, nós, né? Nós. Por que nós fomos? Eu sou conselheiro do Brain também, tá vendo? Por que nós fomos para Portugal? E esse Web Summit, Portugal realmente porque... deixa eu voltar um pouquinho atrás. O mundo existe alguns clusters de inovação, né? O primeiro é o Vale do Silício, que todo o Vale do Silício ele é super reconhecido como um cluster de inovação. O segundo, os Estados Unidos, por incrível que pareça, é Nova York. Nova York é um cluster de inovação importante também. E a gente Austin também, né? Que Austin também, agora. E a gente sabe que Portugal é região de Lisboa, me parece, eu não sei se é uma área mais expandida, também hoje está se tornando um cluster de inovação da Europa, e pelo fato da língua portuguesa facilita a relação com os brasileiros. Conta um pouquinho pra gente essa experiência do Brain em Lisboa, o Web Summit, como é que é? O grande motivador foi isso que o Gustavo estava falando, assim, inovação tem a base na colaboração, não é mesmo? Inovação já pressupõe colaboração, por isso que as pessoas são tão abertas a fazerem conexão. E o Brain, ele faz essa colaboração por meio do Open Innovation com as startups. A gente já se conecta aqui no Brasil com inúmeras instituições nesse sentido, da gente estar conectado com as startups por meio dessas instituições, associações. Aqui tem o Uber Hub em Uberlândia, a gente está no Porto Digital hoje, presentes no Porto Digital para a gente se conectar com um ecossistema que eu considero que é um dos mais avançados do país. A gente se associa, já foi associado à ACAT, estamos associando novamente à ACAT, que é um outro ecossistema importante do Sul, ecossistemas em São Paulo. A gente precisa estar conectado com esse ecossistema de inovação em busca da colaboração do Open Innovation. E nós decidimos internacionalizar esse relacionamento porque a gente está em busca de soluções com um estágio mais maduro para trazer para os nossos clientes, principalmente tendo em vista o 5G, em busca de soluções que já estão aplicadas num estágio já de escala e que a gente poderia rapidamente trazer para o nosso mercado. Quando a gente começou, a gente tomou essa decisão no conselho do Brain, a gente prospectou alguns ecossistemas. Obviamente, Estados Unidos, obviamente a China, são ecossistemas, né? Na verdade, a gente olhou para o ecossistema asiático e a gente olhou alguns outros ecossistemas, Portugal, Israel. Eu estive em Israel, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na TAL, a Universidade de Tel Aviv, voltado para inovação, mas principalmente para conhecer esse ecossistema. E o que a gente percebeu? Os grandes ecossistemas, principalmente o americano, o chinês e até a Alemanha, por exemplo, que são grandes produtores de inovação, eles normalmente produzem inovação para consumo interno. Eles já têm um grande mercado que consome aquela inovação. E o olhar que a gente estava buscando para essa internacionalização era um olhar de ecossistemas que prioritariamente exportam inovação, que eles não têm um mercado local que consome aquela inovação e, consequentemente, eles já têm um mecanismo de exportação da inovação para outros mercados. O Brasil é um grande mercado que Portugal se interessou muito, Portugal de uma forma geral, e a gente escolheu Lisboa porque Lisboa criou um ambiente por meio de instituições, o Startup Nation e outras instituições que promovem essa conexão de forma mais simples. 2 fatores principais, você já trouxe, a questão da cultura, não é só a língua, né? A cultura do país é uma cultura que facilita o relacionamento, eles estão muito abertos a conexões com o Brasil, de diversas naturezas, linhas de incentivo, programas governamentais, então a gente encontrou ali o ambiente propício. O segundo é que Lisboa, ela tem uma característica uma vantagem estratégica que é muito conectada aos nossos negócios. Primeiro, uma vocação muito grande para telecomunicações, né? A gente tem logo colado em Lisboa, Aveiro, onde tem um centro de desenvolvimento de tecnologia voltado para telecomunicações. A gente
gente tem inúmeras inovações e uma vocação muito forte para o turismo, que pode ajudar o Grupo Algar. A gente encontra, então, um ambiente no nosso entendimento perfeito para a gente internacionalizar. E dali de Lisboa, a gente tem um hub para a Europa, na verdade. Lisboa ainda teve, atraiu, de alguma maneira, a associação de startups de toda a Europa. Então, a gente consegue se conectar também com o mercado europeu. E daí tem um grande evento que é o Web Summit. A gente já participou de 2 edições, sendo que a última nós participamos no stand da Apex, então a gente foi um dos patrocinadores do stand, foi uma presença brasileira de dar orgulho. Falar para vocês, estava assim, realmente maravilhoso o stand do Brasil lá no Web Summit. Foram 176 países expondo as suas inovações, quase 3 mil startups, 70 mil pessoas, um evento que realmente preparado para colaboração. É um evento incrível, imperdível. Se você não teve a oportunidade, Gustavo, eu indico muito. É um lugar ali realmente de fazer essas conexões, mostrar a sua iniciativa para as corporações, fazer conexões com empresas de tecnologia. Então, a gente tem bastante certeza hoje, Luiz, depois de um ano que nós estamos lá, que a gente tomou a decisão certa de estar em Lisboa. Tá? Eu queria fazer uma provocação aqui, vou fazer uma pergunta trocada. A gente tem aqui a executiva do Brain, a Zaima, e nós temos aqui o Gustavo, empreendedor, cofundador da Mestra. Gustavo, que conselho que você dá para a Zaima para ela ter sucesso na missão dela de líder de inovação de uma corporação já estabelecida? Mais sucesso, você quer dizer, né? Porque o que o Brain já faz, o que a Zaima já faz, eu acho que já é fantástico. Já é um exemplo, assim, que implementou quase tudo que teríamos para implementar, né? Mas se fosse para eu poder dar palpite, que eu também adoro dar palpite, é continuar nessa jornada de criar as esteiras de avaliação, né? Então, os executivos do Grupo Algar necessariamente precisam estar envolvidos na avaliação dessas soluções, porque às vezes eles começam a levantar a mão e falam, não, mas isso aqui faz muito sentido para a minha área, eu preciso implementar isso agora, né? Então, é um trabalho que ele é muito árduo, né? Porque é um volume muito grande de oportunidades. Então, na verdade, a inovação acontece todo dia, tem muita solução. Aí, como o seu grande desafio é definir quais são soluções que já estão prontas para serem implementadas, como você falou e tudo mais. Então, essa esteira de inovação, da mesma maneira que a gente olha um site de e-commerce que ele tem que remover todas as barreiras para a pessoa comprar mais, aumentar o ticket do e-commerce, né? Eu acho que na função do Brain como que a gente pode aumentar cada vez mais essa avaliação de startups e essa pontuação ali, envolvendo mais pessoas do Grupo Algar, que aí você conseguiria cada vez mais avaliar mais. Excelente. Eu diria que seria isso. Obrigado. Eu, quando o meu papel de conselheiro lá no Brain, sabe, Gustavo, eu sempre fico segurando a forma de medir, porque tem uma tendência muito forte, é o retorno sobre o capital investido, é o payback, e eu sempre tento trazer para as corporações que a forma de se medir o resultado de uma área de inovação, ela precisa gerar valor, sim, mas se a gente cair no formato tradicional de medir empresas, a gente engessa até a criatividade. E vamos lá, Zaima, como que você transformaria a Mestra? O que você pode aí dar umas sugestões para o Gustavo empreendedor? Excelente. Bom, eu na verdade eu queria fazer um pedido para o Gustavo. O Brasil precisa de empreendedores, né? Então, assim, dá um orgulho enorme, né, ver um empreendedor aqui da região tendo sucesso em empreendimento social para transformar e melhorar a nossa sociedade, gerando um valor incrível, porque a gente precisa de pessoas preparadas para o setor de tecnologia, dando chance, né, para essas pessoas se inserirem no mercado. Então, é um pedido para você não parar de empreender. Talvez pensar nas adjacências. Quais outros setores têm essa mesma dificuldade, né? Assim, ampliar essa visão de preparação de talentos com metodologia, com processo,
conectado às corporações, né? Eu tenho certeza que não é só o setor de tecnologia que tem esse desafio, outros setores têm, né? E é um pedido mesmo, porque o Brasil precisa de pessoas corajosas. Empreendedor é corajoso de natureza, né? Eu acho que o principal fator é ter coragem de empreender no Brasil. É incrível, eu admiro bastante. Então, talvez é um pedido mais do que uma sugestão, tá? Muito obrigado. Gustavo Maierada, mestre, eu vou agradecer ao AlgarCast, te agradece imensamente, a Zaima, Milazzo, Brain, a Algar Telecom também, eu agradeço muito, eu despeço e peço para vocês deixarem aí uma palavrinha final para quem está nos ouvindo aí, nos escutando, e agradeço também a todos que estão aí compartilhando com a gente desses momentos de troca de ideias. Muito obrigado, viu, gente? Muito bacana, assim, foi excelente, um super gostoso esse bate-papo, né? Eu quero terminar aqui falando uma frase que eu acredito muito e faz parte do meu trabalho, né? Que inovação é a única forma de vencer. E essa frase não é minha, ela é do Steve Jobs, né? Que foi o criador do iPhone, que transformou a nossa vida, né? E eu acredito tanto nessa frase porque é isso mesmo. As organizações perenes, elas se reinventam, né? Assim, a Algar Telecom tem 69 anos de vida, a empresa que eu faço parte tem muito orgulho de estar numa empresa que a inovação, de fato, faz parte da nossa cultura, que é todo o board da organização, o presidente, todas as pessoas ali estão preocupadas em fazer com que essa empresa seja perene e, obviamente, tendo a liberdade e o incentivo do nosso conselho, né? Assim, que é liderado pelo Luiz Alexandre. Então, é levar isso para a nossa vida, né? Inovar é a única forma de vencer. Que bom. Legal, prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo aqui, muito bom. E, sei lá, falar um pouco sobre inovação passa por pessoas, né? Então eu queria deixar um recadinho assim para as pessoas que às vezes acharem que a jornada é muito grande, muito profunda, muito difícil, para elas esquecerem essa questão da incapacidade, eu não consigo inovar, para mim é muito difícil, e começar a pensar que a inovação ela está aqui para todo mundo. Todo mundo tem possibilidade de entrar e participar de uma maneira mais ativa. O desafio, sim, é um desafio gigante, é um desafio que passa por questões de segurança, por questões humanitárias, e que eu acho que todo mundo pode ter o seu papel para criar um futuro um pouco mais positivo. Mas para que o futuro positivo aconteça e não esse caos que muitas pessoas pensam, alguém tem que agir para o lado bom da força. Então convido todo mundo para estar no lado bom da força e poder promover a mudança que o mundo tanto precisa. Bacana. Obrigado, gente. Sucesso para todos nós.